E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Bom, hoje, quarta-feira, nosso dia de videoaula. E pessoal, seguinte, hoje nós vai ter um pouquinho do finalzinho da aula passada, tá? Que inclusive já está postado aí para vocês. E também a gente vai ter que lembrar um pouco sobre aquele conjunto universo que eu tinha falado, tá bom? Bom, a gente tá ali, ó, lá nos módulos, vou fazer de vermelho hoje mesmo, 97 e 98, beleza? 97 e 98 são esses dois módulos que a gente vai estudar hoje, tá? E o que a gente vai fazer? Bom, pessoal, primeira coisa, como está escrito aí, a gente vai aprender a resolver as inequações, tá? E como eu já disse na aula passada, se você não lembra, recomendo que assista a aula passada primeiro, tudo bem? Olha lá. Então, como eu disse na aula passada, para resolver inequações é muito parecido com equações, beleza? Por exemplo, lembra quando eu ia resolver inequação e quando eu ia resolver equação, por exemplo, a equação x mais 16 igual a 30. Lembra disso? Aí eu tinha que isolar o meu x, né? E o que é mais 16 passava para o outro lado como menos 16, não é isso? E aí o x ficava 14, por exemplo, aqui, né? Tudo bem? Ótimo. Na inequação, nessa parte, é tudo igual. Olha lá. Nessa parte é igual. Então, se eu tiver x mais 16 menor que 30, eu quero saber para quais valores de x, quando eu somo 16, sempre vai ficar menor do que 30. Lembra, quando era uma equação, igual eu já falei na aula passada, o que acontecia? Quando era uma equação, eu tinha um resultado só para o x, não é? Quando é uma inequação, eu tenho vários resultados. E como que eu mostro esses vários resultados? A gente já viu, eu vou repetir. Olha só. Por exemplo, meus queridos, aqui eu tenho x mais 16 menor do que 30. Como que eu resolvo isso? É simples. Você isola o x, o 16 que estava positivo, ele passa para o outro lado negativo. Olha só. Então fica x menor que 14. Então, pessoal, percebam que eu não tenho só um resultado. Eu tenho que o x tem que ser menor que 14. Então, eu posso escolher qualquer x. Professor, qual x eu vou escolher? Não precisa escolher nenhum. Aqui, ó, só de você colocar x igual a 14, você já mostra para mim os valores que pode acontecer. Você já está falando, ó, o x tem que ser menor que 14. Tá ótimo. Acabou aqui. A gente descobriu. Tudo bem? Aí a gente tem que escrever o conjunto de solução, que a gente vai ver depois. Que a gente já viu, na verdade, né, na aula passada. Tudo bem. Ótimo. E aí, uma única coisa que muda é em um detalhezinho. Vamos recordando passo a passo? Olha só. Esse daqui a gente recordou. Legal. E quando, por exemplo, era um número negativo aqui, por exemplo, x menos 2 maior que 5. Quando era igual, como é que a gente fazia? O que era menos 2 passa sendo mais 2, não é isso? Numa inequação, mesma coisa. Olha lá. Eu isolo x, o que era menos 2, ele passa para o outro lado do sinal como mais 2. Olha só. Então, eu tenho aqui x maior que 7. De novo, pode ser qualquer número maior que 7. Tudo bem? Só relembrando, se o sinal fosse maior ou igual, a única coisa é que daí o resultado aqui poderia ser qualquer número maior que 7 e também poderia ser o 7, né? Poderia ser igual ao 7. Mas nesse caso aqui, no meu exemplo, era só isso. Recordado esse exemplo. Próximo. Olha agora. Vamos lembrar do exemplo agora da divisão. E é agora que começa a mudar. Mas é uma mudança muito sutil. Tá bom? Muito sutil. Olha só, pessoal. Quando eu tenho um número positivo multiplicando o meu x, por exemplo, meus queridos, olha só. Vamos lá. Vamos dizer que a gente tinha essa equação aqui. Primeiro vamos falar da equação que a gente já conhece, beleza?
vou falar da equação que a gente já conhece. Olha só. Como que eu fazia isso? Bom, eu primeiro, tirava o 5 daqui. Se ele está positivo, ele passa para o outro lado negativo. Então, vai ficar 11 menos 5. Aí fica 2x igual a 6. O 2 ele está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Aí fica 6 dividido por 2. Então, o x aqui fica 3. Beleza? A gente já sabia disso. Na inequação não é diferente, quando eu tenho um número positivo multiplicando aqui, tá? Então, quando o número é positivo multiplicando, não é diferente. Vamos escolher, sei lá, o sinal de maior aqui, tá? Então, olha só, a minha inequação aqui é a seguinte, ó. 2x mais 5 maior do que 11. Então, eu quero saber os valores de x para que isso seja possível. Ótimo. Olha lá, pessoal. Eu continuo aqui com 2x, passo o 5 para lá negativo, já que ele estava positivo aqui, beleza? Então, como é que fica? Aqui fica 6. O 2 ele tá aqui, ó, multiplicando, ele passa dividindo. Note que o 2 é um número positivo, né? E é por isso que eu posso fazer isso. É tudo normal por enquanto, do jeito que a gente já conhece. Ó. Então, o x tem que ser maior que 3. Olha lá. Resolvemos a nossa inequação. Tudo bem? Até aqui, ok? Agora que vem. Agora que vem. Por exemplo, olha agora. Quando... Bom, esse daqui tá ok. Agora vamos para o próximo exemplo. Agora que vem. Olha só. Se eu tiver um número negativo multiplicando, pode ser que aconteça, professor? Pode, a gente já viu várias vezes, né? Olha só. Se eu tiver um número negativo, olha agora. Deixa eu colocar outros números aqui pra gente. Deixa eu ver. Olha só. Como é que fica? Se fosse na igualdade, igual a gente já está acostumado, ficaria normal, né? Olha só. O 7 está positivo, passa para o outro lado negativo, igual a gente já estava acostumado, né? O menos 2x está aqui de boa. 17 menos 7 dá 10. O menos 2 ele está multiplicando aqui, ele vai passar o quê? Dividindo, não é? Pronto. Aí a gente lembra, 10 dividido por 2 dá 5, mais com menos dá menos. Então, o x aqui é igual a menos 5. Na igualdade, a gente lembra. Era desse jeitinho aqui. Na inequação, tem um probleminha, que é a única novidade para vocês. Se eu tenho uma inequação, por exemplo, aqui o sinal de menor, olha só o que vai acontecer quando eu mexo com um número que está multiplicando, só que ele é negativo. Olha só. Vamos ver. Eu tenho aqui menos 2x. O 7 vai para o outro lado normal, né? Quando é soma ou subtração, tá de boa. Então, eu tenho menos 2x. Aqui continua o sinal de menor, né? Ó, vou circular aqui para vocês verem. Aqui o sinal continua legal. 17 menos 7 dá 10. Agora que é a novidade, pessoal. Olha só. Quando eu estou multiplicando com um número negativo, tá? Quando eu vou passar esse número negativo dividindo, presta bem atenção no que eu vou falar. Quando eu vou passar um número negativo dividindo, se ele é negativo aqui, sabe o que vai acontecer? Esse sinal aqui troca de lado. Olha só. Então, ó, a partir do momento que eu passo o menos 2 dividindo aqui, bom, ele não está multiplicando aqui, ó. Beleza, o menos 2 está multiplicando. Então, ele vai passar dividindo, não vai? A partir do momento que eu passo ele dividindo, a única coisa que vai acontecer, que vocês não podem esquecer, é que o sinal ele troca de lado. Se aqui é menor, agora aqui vira maior. Tudo bem? Olha lá, a gente vai fazer mais exemplo. Mas é só isso. O resto é tudo igual, gente. A única coisa que vocês têm que prestar atenção é quando estiver multiplicando por um número negativo ou quando estiver dividindo por um número negativo, que a gente já vai ver também. Mas é a mesma coisa. Olha só. Então, vai ficar aqui x maior que menos 5.
Pronto, então o número x aí tem que ser sempre maior que menos 5. Então, meus queridos, tomem cuidado, prestem atenção nisso, tudo bem? Ó, se eu estou passando um número negativo aqui do outro lado para dividir, então eu vou mudar o meu sinal, olha só, o meu sinal ele troca de lado, tudo bem? Mesma coisa se eu tiver um número que esteja, por exemplo, dividido aqui, ó. Olha só. Se eu tiver esse cara aqui, vamos fazer um simples, ó. Por exemplo, aqui. Se eu vou passar esse menos... Ó, o menos 3 ele não tá... Deixa eu fazer de outra cor, olha só. O menos 3 ele não tá dividindo aqui. Eu vou ter que passar ele para o outro lado o quê? Multiplicando, não é? Só que ele não é um número negativo. Então, o que vai acontecer? Eu posso passar ele para o outro lado multiplicando? Posso. Só que esse sinal aqui troca, né? Tá vendo? O sinal agora, de vez assim, é assim. Então, fica x menor que 24. Deu para entender que é a única coisa que muda quando é na divisão ou quando é na multiplicação, que é esse cara aqui, ó. Tudo bem? Então, olha só, é que aqui vocês não conseguem ver meu mouse, eu acho, né? Mas olha só, é quando eu tenho na divisão por um número negativo ou quando eu tenho na multiplicação por um número negativo, tá bom? Quando eu tá aqui somando ou quando tá só subtraindo, que é o que a gente já viu, aí tudo bem, aí não muda nada. Mas quando tem também multiplicação por um número que é positivo, por exemplo aqui, ó, também não muda nada. A única coisa que vai mudar é quando tem multiplicação por um número negativo e quando tem divisão por um número negativo. Ok até aqui? Reveja se você ficou com dúvida, tudo bem? Ótimo. Então, a gente pode ter esse tipo de inequação aí. Agora, pessoal, eu vou juntar um pouquinho da aula passada com a aula de hoje, tá? Deixa eu só apagar isso daqui para sobrar mais espaço pra gente. E olha só. Agora vamos dizer que a gente tem um exercício que diga assim pra gente, ó. Tá igualzinho, tá lá na página 380. Lá na página 380. Página 380 para quem quiser ver, tá? Olha só. Lá ele fala o seguinte: determine o conjunto solução da inequação a seguir para u igual a z. Então, o que quer dizer u igual a z? Vamos com calma que vocês vão entender. É igualzinho a equação, gente, igualzinho. Só vai mudar aquela partezinha, beleza? Vamos lá, olha só. U igual a z quer dizer que o meu conjunto solução ele tem que estar nos números dos inteiros. Então, ele pode ser negativo, pode ser positivo e pode ser o zero. Legal. Olha lá. Qual que é a minha inequação? Olha só. 2x menos 3 menor ou igual a 9 menos 1 menos 5x. Ah, professor, que difícil. Vocês vão ver que não é difícil, tá? A gente já sabe como faz. É igualzinho como se fosse equação. A única coisa é aquilo lá que muda, tá? Então, para começar, a gente tem que saber o seguinte. Na equação, como é que a gente começava? A gente começava arrumando a distributiva, não é? Então, do mesmo jeito. Vamos lá? Olha só. Aqui, ó, desse lado vai ficar 2 vezes x dá 2x. 2 vezes menos 3 dá menos 6. Até aqui tudo bem. Por enquanto eu não mudei nada de lado, o sinal continua igual. Aqui vai ficar 9. Esse menos aqui, a gente tem que lembrar que é, na verdade, o quê? O menos 1, não é, pessoal? A gente tem que lembrar que ele é o menos 1 que está multiplicando. Então, como é que fica? Ó, fica aqui, ó, que o menos 1 está multiplicando esse e o menos 1 está multiplicando esse cara. Então, olha só, vamos lá. Menos 1 vezes 1, menos 1. Menos 1 vezes menos 5x fica mais 5x. Porque o menos com menos dá mais. E 1 vezes 5x
é o próprio 5x. Até aqui, tudo bem? Ótimo. Eu não fiz nada, é como se a gente estivesse arrumando uma distributiva como se fosse na equação. Tá tranquilão. Beleza? Qualquer coisa, pausa o vídeo, volta, me manda dúvida, tudo bem? Ótimo. Olhem agora. Bora. Deixo tudo que tem x para um lado, tudo que não tem para outro. Tudo bem, vamos lá. O 2x já está aqui de boa na dele, não é? O mais 5x, ele está desse lado. Eu vou passar ele para o outro lado como menos 5x. Professor, tem que mudar o sinal? Ainda não, gente. Ó, eu não estou passando nada multiplicando ou nada dividindo. Eu só estou... Aqui está somando, eu passei do outro lado subtraindo. Por enquanto, não chegou nesse passo ainda, que muda as coisas de sinal. Continua o mesmo, ó. Só vai mudar de sinal, de novo, olha só. Só vai mudar de sinal... Deixa eu voltar lá rapidinho. Só vai mudar de sinal quando tem alguma coisa multiplicando e eu passo essa coisa dividindo. Olha só, aqui, ó. Bem aqui, ó. Ele está multiplicando e eu passei ele dividindo para cá, ó. Tá vendo? É só quando passa dividindo ou quando está dividindo e passa multiplicando, que foi o caso que eu apaguei aqui. Tudo bem? É só nesses dois casos que muda o sinal. E quando o número é negativo ainda, né? Olha só. Vamos lá, vamos continuar. E aqui eu jogo tudo para o outro lado que não tem x. Então, olha só. O 9 já está lá na dele, o menos 1 também. Aqui eu tenho o menos 6. Ele vai passar para o outro lado como mais 6. Legal. E o sinal continua o mesmo aqui, porque eu não fiz nada. Legal, ótimo, pessoal. Vamos continuar. Só deixa eu circular isso daqui, ó. Legal. 2x menos 5x, menos 3x. Tudo bem? Aqui tá de boa ainda. 9 menos 1 dá 8. 8 mais 6. 8 mais 6, 14. Tudo bem? 8 mais 6, 14. Ótimo. Agora é que vem, olha só. O menos 3, ó, vou fazer de outra cor até. O menos 3 não está multiplicando aqui? Tá, não tá? Ele vai passar dividindo. Agora sim. É negativo o número que está passando dividindo? É um número negativo. Então agora muda o sinal. Olha só. Se fosse positivo não mudava, mas agora vai mudar o sinal, ó. O menos 3 passou aqui, ó, ele estava multiplicando, ele passou dividindo, né? E o sinal, ó, troca de lado. Tudo bem? Então, ó, arrumando aqui só, a gente sabe que 14 dividido por menos 3, eu posso colocar o sinal de menos onde eu quiser, tanto faz. Então vai ficar x é maior ou igual a menos 14 sobre 3. Tudo bem, pessoal? Ótimo. Só que agora, gente, olha o que acontece. Olha só o que acontece. Vocês viram que só o finalzinho que é diferente, né? Quando for negativo ainda, tá? Agora, pessoal, vocês vão ter que prestar atenção. Olha só o que acontece. Se fosse uma equação, como que seria o conjunto de solução disso? Se fosse uma equação, vamos dizer, ó, tô cortando tudo aqui. Se fosse uma equação, como seria o conjunto de solução disso? Seria vazio. Concorda comigo? Por quê? Porque o U são todos os números inteiros, não é? São todos os números inteiros. E 14 sobre 3 é aproximadamente 4,8 aí, 4,9, tá? Então, aqui fica, e aqui é um número com vírgula, é um número quebrado, não é? Então, minha solução seria vazia, porque eu estou falando para vocês o seguinte, eu estou falando que a minha solução mora na casinha dos inteiros. Ótimo. Então, professor, numa inequação, a solução vai ser vazia também? Não. Sabe por que não? Porque eu estou falando para vocês que o x tem que ser maior ou igual a menos 14 sobre 3, que é mais ou menos 4,8 aí. Tudo bem? Eu estou falando para vocês, olha só, que o x tem que ser maior do que menos 4,8.
Então, eu estou falando para vocês que o x pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, pode ser 6, 7, 8. O x pode ser menos 1. Todos os números que são maiores que menos 4,8. Então, olha quantos números tem. Tá vendo? Então, a gente coloca o conjunto solução igual a gente já aprendeu na aula passada. Olha só. Conjunto solução é igual x pertencente aos inteiros, né? A gente olha aqui para onde que ele está. Tal que, e eu acho que aqui vai pegar um pouco da minha câmera, não vai? Deixa eu escrever um pouquinho mais para baixo. Ó, vou escrever aqui, ó. Vou escrever aqui. Conjunto solução. X pertencente aos inteiros, tal que o x é maior ou igual a menos 14/3. Pronto. É só colocar o resultado que a gente achou. Esse daqui é o conjunto solução. Tudo bem? Pareceu difícil, parece difícil, mas vocês vão ver que não é difícil, tá? E por que não é difícil, gente? Porque é igual à equação, só muda naquele pontinho aqui que está em vermelho aqui, tá? Beleza? Só isso, pessoal. Ótimo. Vamos fazer agora... Não, na verdade eu já fiz o exercício. Agora é com vocês, tá? Eu vou passar a tarefa que vocês têm que fazer, beleza? E aí eu quero ver como é que vocês vão se sair, ok? Cadê aqui a minha tarefinha? Blá, 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 blá. Tá. Eu quero... Vocês vão me xingar muito. Vocês vão me xingar muito. Professor, você vai passar muito? Então, depende do ponto de vista. A tarefa... Mas, ó, eu quase não passo tarefa. Tarefa para sexta-feira, também conhecido como dia 21/8, tá? Não, na verdade, ó, eu sou bonzinho. Eu sei que vocês estão, a gente vai ter prova, então eu vou deixar essa tarefa para até segunda. Mas, ó, é para fazer na próxima aula agora, tá? Gente, é para fazer na próxima aula agora. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Eu vou estar muito de olho em quem que tá me entregando agora já, tá? De verdade. Eu considero muito isso. Então, eu vou deixar para vocês conseguirem terminar até dia 24, tá? Aí você fala, professor, tem tempo, então. Gente, mas é sério. É para usar a próxima aula para terminar essa tarefa, para fazer isso, tá? Eu tô te dando um tempo a mais para caso você tenha dúvida, conseguir me consultar, conseguir rever a videoaula de novo, tá? Mas, por favor, tentem na próxima aula, ok? Ótimo. Exercício, ó, lá na página, esqueci de colocar a página, 384. Exercício 1. É só o 1. Aí você fala, professor, suave, só 1. Mas é da letra A até a letra H, tá? Mas, por favor, façam a tarefa. Vocês sabem que vale nota. E eu olho, de verdade, não copiem do amigo, porque agora eu consigo ver. Eu já via antes, né? Com certeza. Tinha gente que errava no mesmo número, no mesmo passo. Isso aí não existe, né, gente? Mesmo que matemática, não existe, gente. No mesmo lugar, os erros eram os mesmos, as mesmas coisinhas. O professor não é bobo, tá? E isso daí lá na frente vai ser desconsiderado, ok? Ótimo. Então, por favor, tentem fazer, tá? Qualquer dúvida vocês já sabem, recorre comigo aí, tá? E eu tenho um aviso final. O COC, a escola Nossa Alcance, ela tá fazendo uma coisa diferente para vocês, olha que legal. Para quem tá precisando muito de reforço, tá? Para quem eles estão vendo que tá indo mal em matemática, sabe? Que às vezes está capengando e tal. O que o COC está fazendo? O que o Alcance está fazendo? Ele está abrindo um programa chamado SOS Matemática. Gostei do nome. Vai ter para português também, tá? E é um plantão de dúvidas que vai ser no horário da tarde, tá? Os pais de vocês já vão receber qual vai ser o horário, belezinha.
O plantão quem vai dar sou eu, tá? E de português o professor Amilcar, beleza? Vocês vão ser convidados, alguns vão ser convidados e alguns vão ser obrigados a participar do plantão. Mas, olhem, eu tô falando sério, vai ser uma coisa muito boa para quem tá capengando aí, para quem tá com dúvida, tá? Porque daí a gente vai ter uma coisa mais tranquila para trabalhar, mais tempo, vai mais com calma. Tudo bem? E vai ser ao vivo, claro. Ótimo. Então, dada a notícia, tá? Vocês vão ter o plantão, beleza? Os pais de vocês vão receber os horários, belezinha. Ok, pessoal? Bom, sabendo disso, deixa eu ver aqui. Eu acho que é isso, né? Hoje, professor, você não vai falar nenhum número pra gente comentar. Aí, ó, deixei pro final, mas pra última coisa, tá? Pra última coisa. E eu quero sim que vocês me mandem números. A gente já tinha combinado um número pra mandar, né? Lembra em live, mas faz muito tempo. Então eu vou continuar com esse mesmo número. Eu quero que vocês me mandem o número 4 hoje. Me mandem o número 4, que eu quero saber quem ficou até o final da minha aula, tá? Quem é guerreiro, número 4. Por favor. Ou no WhatsApp, ou no Instagram, onde vocês quiserem, que eu vou estar lá, ó, de olho, tá? Então é isso, meus queridos. Tentem fazer, tá? Um beijo pra vocês e até a próxima aula. Tchau!